Boa tarde, todo mundo. Então, nós vamos retomar agora nossas reuniões do pré-natal de alto risco, depois das férias, né? Férias parciais, por causa do Covid, a gente acabou trabalhando, mas vamos retomar, então, o programa aqui de 2021 das reuniões do pré-natal de alto risco. Hoje, para começar, nós vamos ter uma discussão sobre protocolo de tromboembolismo na gravidez, e a Nina vai ser a responsável por apresentar o protocolo. Esse protocolo, quem elaborou ele inicialmente foi a doutora Marina Marisa. Eu convidei ela da reunião também, ela deve entrar em breve, mas a gente já vai começando a apresentar e depois a Marina ajuda nos comentários. Então, Nina, pode começar. Você tá vendo, tá todo mundo vendo a tela? Estamos vendo. Beleza. Bom, gente, meu nome é Nina, eu sou residente do primeiro ano, fui orientada pelo professor Mário Dias. O Nina está um pouco baixo, só estava melhor, agora diminuiu. Não sei o que você fez. Peraí, não fiz nada. O áudio. Sim. Talvez você tenha que falar mais perto do computador. Acho que é isso. Tá dando para ouvir bem agora? Melhorou. Tá, vou falar mais perto, então. Opa. Eu vou apresentar o protocolo de tromboembolismo venoso na gestação e no pós-parto. Foi um protocolo recente, elaborado pela doutora Marina Maris. E vou começar falando da importância da gente falar nesse assunto em caso da gestação e no puerpério. A incidência de eventos tromboembólicos em gestantes e puérperas, ela pode chegar a ser 50 vezes maior do que em mulheres não gestantes. O puerpério, por si só, em relação à gestação, ele apresenta uma ocorrência ainda maior, de 2 a 5 vezes mais casos de eventos tromboembólicos, mas a gestação também, ela tem uma prevalência desses eventos que vai de 1 caso a cada 2.000 até 1 caso a cada 500. E a embolia pulmonar, ela é a 7ª principal causa de morte no período gestacional e puerperal, representando 9% das mortes maternas no mundo. O objetivo, portanto, do protocolo foi padronizar as condutas em relação ao diagnóstico, tratamento e seguimento dessas pacientes em todas as formas clínicas de eventos tromboembólicos, sejam elas a tromboflebite, que é a causa menos prevalente e menos grave, a trombose venosa profunda, que é a mais prevalente, chegando aí a 75% a 80% dos casos, e o tromboembolismo pulmonar, que, embora menos prevalente do que a trombose venosa profunda, tem uma gravidade muito aumentada. O tromboembolismo venoso, ele é simplesmente a formação de trombos em veias superficiais ou profundas em qualquer parte do corpo. Ele é explicado, a sua fisiopatologia, ela é descrita pela tríade de Virchow, que são os eventos que predispõem à formação de trombos. Seria um estado de hipercoagulabilidade, lesão endotelial e estase sanguínea. E aqui é interessante a gente perceber que a gestação, ela contribui para todos esses itens da tríade de Virchow. Então, falando sobre a hipercoagulabilidade. Durante a gestação, a gente tem um aumento dos fatores pró-coagulantes, como mostrados aqui nessa tabela, o fibrinogênio, o fator 7, 8, 10, o fator de von Willebrand, e há uma redução dos fatores anticoagulantes, representados principalmente pela proteína S. Além disso, a gestante ela tem uma maior estase sanguínea, há uma redução da resistência vascular periférica e do fluxo venoso, ela tende a ter uma mobilidade reduzida em relação a mulheres não gestantes, e à medida que a gestação evolui, o útero gravídico, ele acaba comprimindo as veias pélvicas, a veia cava inferior e demais veias. Eu coloquei aqui essa ilustração mostrando o fenômeno de May-Turner, que é muito comum de ser visto na gestação. Pela anatomia normal do ser humano, a gente tem um cruzamento da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita, e à medida que o útero cresce, ele pode comprimir essa região, causando uma compressão da veia ilíaca esquerda, que explica por que é mais comum a gente ver veias varicosas no membro inferior esquerdo e por que é mais comum também a presença de TVP nesse membro. E em relação à estase, a lesão endotelial, a própria estase venosa, ela aumenta a chance de lesão endotelial
e o parto também representam um tipo de lesão. A cesariana, ela tem um risco de 4 vezes maior de eventos tromboembólicos do que no parto vaginal, mas o parto vaginal, ele também promove muita lesão endotelial. E esses são outros fatores de riscos independentes da gestação. A história prévia de tromboembolismo é o principal fator de risco para novas ocorrências. Trombofilias também, pessoais ou familiares, aumentam o risco da gestante de ter um evento tromboembólico. Doenças hipertensivas, obesidade, doenças autoimunes, cardiopatia, gestações múltiplas e decesso fetal. Então, falando um pouco sobre as 3 formas clínicas. A primeira delas, e menos prevalente, é a tromboflebite. A tromboflebite é a inflamação de um trombo em veia superficial. Geralmente, ela se instala em veias previamente varicosas e ela vai apresentar como uma dor contínua de moderada a forte intensidade nessa região da veia varicosa. Às vezes é possível palpar um cordão doloroso com sinais flogísticos, que é o próprio trombo mesmo, como é uma veia superficial, muitas vezes esse trombo é palpável. Vai ter sinais flogísticos locais e, diferentemente do que muitas pessoas pensam, é um quadro que não é geralmente associado à febre. O diagnóstico da tromboflebite, ele é clínico, não precisa de nenhum exame laboratorial, e o tratamento resume-se em analgésicos, repouso relativo do membro com elevação, calor úmido local e pomadas heparinoides. O segmento dessas pacientes deve ser feito vendo se houve melhora do processo em 24 a 48 horas, porque há um risco de progressão para a trombose venosa profunda. E, portanto, se não houver melhora nesse período, é indicado fazer um duplex scan do membro acometido. Sempre prevenir novos episódios, com mudanças de hábitos, uso de meias elásticas, estímulo a atividades físicas. Aqui é um fluxograma sobre o que está no protocolo, sobre o diagnóstico da tromboflebite. Então, como é um diagnóstico basicamente clínico, a gente vê se a paciente ela tem esses sintomas típicos de dor contínua, sinais flogísticos, hiperemia, e caso haja esses sintomas clínicos, a gente vai iniciar o tratamento e avaliar a melhora em 24 a 48 horas, não havendo melhora, está indicado fazer um duplex scan. A trombose venosa profunda, que é o evento tromboembólico mais prevalente, ela se apresenta como uma dor em panturrilha contínua, mas principalmente a palpação da musculatura. A gente vai ter um edema do membro acometido, com empastamento muscular, que é pelo próprio edema muscular. Diferentemente da tromboflebite, há uma diminuição da temperatura local, podendo haver cianose distal e uma dilatação das veias superficiais. E aqui está ilustrado os 3 sinais clínicos especiais mais comuns da trombose venosa profunda. O sinal de Romans é quando a gente faz uma dorsiflexão do pé, que promovendo uma dor na panturrilha do membro acometido. O sinal da bandeira é quando há uma redução da mobilidade da panturrilha do membro acometido em relação ao contralateral, e o sinal de Bancroft é quando a gente comprime a panturrilha contra a tíbia, promovendo dor no membro com trombose. O diagnóstico da TVP, diferentemente da tromboflebite, ele não é só clínico. O exame padrão ouro para o diagnóstico é o duplex scan, tanto que, mas como o sintoma clínico, ele é muito importante para diagnóstico, caso o duplex ele seja normal, mas mantenha-se a suspeição clínica, é indicado repetir o exame, o duplex, em 3 dias, para reavaliar o diagnóstico. A ressonância magnética ela é mais usada em casos de suspeita de trombose em veias pélvicas, como as veias ilíacas ou extremidades inferiores. E aqui é importante a gente falar que o dedímero, embora ele seja muito usado por apresentar um alto valor preditivo negativo em não gestantes, nas gestantes, o dedímero ele apresenta naturalmente uma elevação dos seus níveis ao longo da gestação. Então, ele tem um valor muito limitado e não deve ser utilizado em diagnósticos em gestantes. Aqui nós temos um fluxograma para diagnóstico e tratamento da TVP.
Então, havendo suspeita, a gente vai fazer o Doppler de membros inferiores. Se o Doppler ele for anormal, sugerindo trombose, já inicia o tratamento, que nós vamos ver mais à frente qual é. Se ele for normal, mas mantiver-se a suspeita clínica, deve ser refeito o Doppler em 3 a 7 dias. E se ele for normal, mas a gente tiver uma suspeita de trombose de veias ilíacas, que seria um edema de membros inferiores associado à dor lombar, aí está indicado realizar uma ressonância para a gente ver se teve trombose nessas veias. Agora, se o Doppler ele for suspeito, mas ele não for conclusivo, a gente vai realizar uma ressonância ou a flebografia, e caso ela seja normal, a gente não trata, mas caso seja anormal, né, suspeito de TVP, a gente trata. Agora, falando sobre a ATEP, é a obstrução dos vasos pulmonares por trombos, tumor ou gordura, ou ar, e a principal etiologia, tanto na gestação quanto fora, é a tromboembólica. Ela possui uma incidência de um caso a cada 1.600 gestantes, e os sinais e sintomas principais são dispneia, dor torácica ventilatória dependente, sudorese, taquipneia, taquicardia. O diagnóstico padrão ouro é a angiotomografia. A cintilografia pulmonar, o estudo ventilação-perfusão também é um possível exame diagnóstico. E o raio-x de tórax, ele tem uma sensibilidade e especificidade muito baixa, mas ele é útil para avaliação de diagnósticos diferenciais. E também aqui na ATEP, o dedímero, ele não deve ser utilizado, assim como a gasometria e o ecocardiograma, porque eles são exames que são pouco sensíveis e pouco específicos, tanto para diagnóstico quanto para avaliação de probabilidade pré-teste na gestação. A angiorressonância e a angiografia pulmonar com contraste, elas não foram validadas em gestantes, portanto, não são exames que devem ser utilizados para diagnóstico. Aqui nós temos o fluxograma do tromboembolismo pulmonar, que é muito parecido também com o da TEP. Havendo suspeita clínica de TEP, a gente vai avaliar se há sintomas em membros inferiores sugestivos de TVP. Como a principal causa da TEP na gestação são eventos tromboembólicos, ela está muito associada à presença de TVP. Então, não havendo um sintoma em membro inferior, a gente vai suspeitar de diagnósticos diferenciais, portanto, fazer o raio-x de tórax. Agora, havendo sinais sugestivos de TVP, está indicado fazer um ultrassom com Doppler de membros inferiores, e se ele for anormal, sugerindo TVP, a gente já inicia o tratamento para a TEP, que é o mesmo da PVP, como vamos ver adiante. Agora, se o ultrassom com Doppler ele vier sem sinais de trombose, a gente progride com a propedêutica, faz um raio-x de tórax para diagnóstico diferencial, e se vier alguma alteração, parte para a angi-TC, que é o padrão ouro para a TEP. Se o raio-x vier normal, a gente faz a cintilografia, ventilação-perfusão, e investigamos diagnósticos diferenciais. Havendo uma probabilidade maior de TEP, fazemos a angi-TC e iniciamos o tratamento. Aqui tem um detalhe importante. No fluxograma não foi descrito isso, mas há uma diferença no momento de instalação do tratamento na TVP ou na TEP. Quando houver uma suspeita de TVP sem evidências ou suspeita de TEP, a gente institui o tratamento depois da confirmação diagnóstica. Mas se houver uma alta suspeição de TEP, a gente vai iniciar o tratamento com a anticoagulação antes de progredir com a propedêutica, então antes de fazer duplex scan, antes de fazer angitomografia, e caso seja excluída a TEP, a gente suspende a anticoagulação. E isso exatamente pelo fato da TEP ela apresentar uma mortalidade muito grande, principalmente na gestação. O tratamento, ele vai constituir tanto o tratamento da TVP quanto da TEP, as medidas são as mesmas. Então, vão ter as medidas gerais, que são as mesmas já mostradas antes pela tromboflebite, que é repouso, elevação dos membros, uso de meia elástica de alta compressão e deambulação precoce quando houver melhoras dos sinais flogísticos. E a anticoagulação,
que é a mesma para os dois. A gente dá preferência à heparina de baixo peso molecular, porque ela tem um perfil de segurança maior, uma efetividade maior e administração mais fácil, por ser subcutânea. A enoxaparina é a opção mais utilizada, mas nós também temos a opção da dalteparina. A dalteparina, no nosso protocolo, está sugerido de fazer 100 unidades por quilograma de 12 em 12 horas. A ACOG também sugere que pode ser feita na posologia de 200 unidades por quilograma, uma vez ao dia. E a terceira opção seria a heparina não fracionada, EV. Ela é feita com um bolus de 80 unidades por quilo, chegando ao máximo de 5.000 unidades, e depois uma infusão contínua de 18 unidades por quilograma hora. No caso da heparina não fracionada, quando ela for utilizada, a gente tem que fazer um controle com a RNI 6 horas após a primeira dose, e depois manter o controle de 6 em 6 horas até atingir o RNI no nível terapêutico. Ela pode, posteriormente, ser substituída pela heparina não fracionada subcutânea ou pela de baixo peso molecular, depois que os níveis terapêuticos do RNI foram alcançados. Isso é muito útil quando tiver uma proposta de anticoagulação a longo prazo ou ambulatorial. E a quarta opção é a heparina não fracionada subcutânea, que é menos usada. Também é necessário fazer um bolus EV e depois continua com a heparina subcutânea, 200 unidades por quilograma, de 12 em 12 horas. Perdão, acho que eu voltei aqui. Isso. Outra opção de tratamento, os filtros de veia cava inferior. Eles são principalmente usados quando há alguma contraindicação à anticoagulação. Então, quando houver algum sangramento ativo, alguma cirurgia recente, ou um AVE hemorrágico recente, ou quando a paciente apresenta refratariedade ao anticoagulante, ou seja, apresentando novos eventos tromboembólicos mesmo em uso de anticoagulação, quando houver alguma complicação, como sangramentos, ou quando houver uma TEP maciça ou com hipertensão pulmonar pré-existente. Aí, nesses casos, o filtro de veia cava inferior é uma boa opção. O segmento dessas pacientes deve ser feito com avaliação clínica de 24 a 48 horas, uso de meias elásticas de autocompressão quando houver melhora dos sinais inflamatórios, mudanças de hábitos, promover uma deambulação precoce assim que possível, exercícios físicos, elevação dos membros, e essa anticoagulação terapêutica, ela é mantida de 3 a 6 meses. A ACOG sugere que após os 3 a 6 meses de tratamento, deve ser mantida uma dose profilática ou a dose intermediária por até 6 semanas após o parto. A diferença da dose profilática para a intermediária, que a profilática é 40 unidades uma vez ao dia, e a intermediária é 40 unidades 2 vezes ao dia. No caso do trabalho de parto e do parto, em partos programados, a gente deve interromper a heparina de baixo peso molecular 24 horas antes do trabalho de parto. Se for a heparina não fracionada subcutânea, a gente interrompe 12 horas antes do trabalho de parto, e a heparina não fracionada IV 6 horas antes do trabalho de parto. E aqui a gente vê um uso útil, né, da heparina não fracionada IV, que embora seja menos utilizada, quando for o caso de uma paciente com algum evento tromboembólico em anticoagulação terapêutica, que tem uma programação próxima do parto, às vezes é interessante internar, usar a heparina não fracionada EV, porque aí você consegue interromper ela mais próxima do trabalho de parto. Também em pacientes que têm um alto risco de eventos tromboembólicos em caso de descontinuação da anticoagulação, a heparina não fracionada EV é uma boa opção. E nesses casos, se a paciente estiver usando, né, uma heparina de baixo peso molecular, é orientado internar, substituir pela heparina IV para suspender mais próximo do trabalho de parto. E caso o risco seja muito elevado, avaliar inclusive a necessidade de filtro de veia cava inferior. Em pacientes com trabalho de parto espontâneo, não tem estudos confirmando que há um aumento do risco de hemorragia puerperal. Entretanto, está contraindicada a anestesia neuroaxial nessas pacientes.
Após o parto, a terapia anticoagulante, ela deve ser reiniciada 6 horas, quando for o parto vaginal, ou 12 horas após o parto, no caso cesariana. O nível de preferência é o mesmo, a gente dá preferência pela heparina de baixo peso molecular e, em terceira opção, pela heparina não fracionada subcutânea. Após o parto, a gente também tem a opção da varfarina, que é evitada durante a gestação, embora haja exceções do seu uso, como pacientes que têm válvula mecânica, mas é um medicamento que tem desfechos fetais desfavoráveis, então não é recomendado usar durante a gestação. Mas após o parto, ela é uma opção. Mas quando ela for utilizada, a gente deve iniciar sempre com alguma heparina. Então, usa uma heparina ou de baixo peso molecular ou a não fracionada subcutânea, junto com a varfarina de 5 miligramas, e começa a medir o RNI a partir do terceiro dia de anticoagulação. A dose de varfarina é reajustada de 2,5 miligramas todos os dias até que o RNI entre na faixa terapêutica, que vai ser entre 2 e 3. Após atingida a faixa terapêutica, tem que continuar medindo o RNI por 2 dias, e após 2 dias consecutivos com ele na faixa, a heparina pode ser suspensa e mantém o uso apenas da varfarina. Isso, é o fim do protocolo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada. Obrigado, Nina. Eu acho que o protocolo ficou muito bom, está bem claro, mas, logicamente, a gente sempre tem alguma dúvida que a gente pode tentar resolver nesse momento. Vou abrir a palavra primeiro para a Marina, ver se ela quer acrescentar alguma coisa. Você quer acrescentar alguma coisa, Marina? Olá, boa tarde para todos. Acho que não, Mário, é isso mesmo. Na verdade, eu tive dificuldade para fazer esse protocolo, porque ele era inédito, né, aí no nosso protocolo anterior. Eu não tinha uma base muito clara para fazer ele. Achei difícil, né, essas regras de heparina normalmente são difíceis para a gente, e elas são muito variáveis, né, a resposta à medicação ela é muito variável entre os pacientes, mas eu acho que é isso mesmo, assim, eu não tenho nada mais a acrescentar. Schneider? Na apresentação da Nina, eu não sei se foi porque ela confundiu na hora de falar, ou porque eu não consegui ver a tela. Eu só fiquei ouvindo, porque eu não consegui enxergar a tela aqui. Mas porque, na verdade, o controle, né? Ela falou de controle do tratamento com heparina não fracionada com RNI, né? E, na verdade, é PTTA, né? Sim. E, assim, as situações em que a gente... Então, eu não sei se isso aí, porventura, escapuliu e ficou errado aí na edição, né? Mas é só para ter essa questão de que quando existe o controle do tratamento com heparina não fracionada, com PTTA 1,5 a 2 vezes maior do que o controle, né? E, assim, a heparina de baixo peso molecular não precisa desse acompanhamento. A grande maioria das vezes você faz o cálculo pelo peso, e quando a gente precisa rarissimamente de obter essa adequação, né, a gente dosa, na verdade, uma coisa que a gente não, acho que nem tem disponível aqui no HC, que é o fator anti-10 ativado, né? 10A ativado. Então, só para fazer esse adendo aí. Ok. Professora Regina também levantou a mão. Obrigada, Mário. Parabéns, Marina, o protocolo ficou excelente, ficou bem claro esse protocolo mesmo, com muita qualidade, muita evidência, né? Muito bem construído. Parabéns mesmo, né? Assim, muito obrigada, professora. Como uma das pessoas que introduziu, né, o protocolo na maternidade, é muito bom ver que ele vai crescendo e que as pessoas valorizam fazer, né? Então, quando você falou da sua preocupação em construir, é muito legal, porque você está valorizando o protocolo que a gente tem na nossa instituição, isso é muito bom, né? Eu queria só sugerir uma coisa do fluxograma de tromboembolismo pulmonar.
porque nós sabemos que, né, primeiro, nem sempre as pessoas olham o protocolo. Nina, projeta aí para nós o fluxograma. Uma outra parte vai olhar só o fluxograma, né? E aí tem lá no texto, mas eu acho que vale a pena trazer para o fluxograma uma observação, que na situação de forte suspeita de tromboembolismo pulmonar, a gente inicia tratamento e faz a propedêutica. Está lá no texto, mas aqui, quando a gente pega no fluxograma, o tratamento vai aparecer só no anormal, né? Então, eu acho que aqui valeria a pena, talvez, colocar um asteriscozinho aqui e uma observação, né? Porque nós sabemos que essa intervenção, né, iniciar a anticoagulação no momento em que você tem uma forte suspeita de tromboembolismo pulmonar, naqueles em que você confirma, né, você fez uma intervenção para redução de risco fantástica, né? Quando você não faz isso e inicia o tratamento com o exame anormal, a mortalidade é muito maior, né? Então, está lá no texto, está super claro no texto, mas como pelos anos de corredor na maternidade, né? A gente sabe que às vezes a pessoa vai dar uma olhada lá rapidinho no fluxograma, então só uma sugestão para vocês avaliarem aí se vocês acham pertinente, tá? Mas, de novo, parabéns, tá? Belíssimo protocolo, fiquei muito feliz em lê-lo. É claro, professor, eu acho que está certíssimo, tem que iniciar antes mesmo. Eu estou anotando aqui as sugestões para depois eu fazer as correções. E eu conferi no protocolo, Schneider, lá está escrito PTTA mesmo. Foi só a Nina que confundiu na hora de apresentar. Foi confusão minha mesmo, gente, desculpa. A Adriane também levantou a mão, Adriane. Boa tarde. Não vou aparecer não, que eu estou deitada aqui na cama. Só para falar, uma dúvida que eu fiquei na hora que a Nina estava falando, que a anticoagulação não aumenta o risco de hemorragia pós-parto, porque na estratificação de risco que a gente tem para hemorragia pós-parto, o uso de anticoagulante entra com estratificação vermelha, como alto risco. Ela aumenta, ela não aumenta se for suspensa na hora certa, você tem razão. Sim. Se a paciente chega em trabalho de parto usando, realmente o risco é aumentado. Então, assim, pensando num parto programado, a gente suspende na hora certa, dá tempo de Sim. Entrar em trabalho de parto, de fazer o parto antes dela ter o sangramento, mas realmente se ela está usando e entra em trabalho de parto espontâneo, tem um risco aumentado sim, você está correto. Tá, Jóia. Outra coisa falar, né, que eu e Leidiane estamos lá, e quando vocês tiverem essas prescrições de medicação, encaminha os pacientes para a gente diminuir a questão dos hematomas relacionados à aplicação incorreta, para a gente estar ensinando as pacientes lá, que elas têm muita dúvida. Ótimo, é uma boa orientação para ser passada mesmo. A Bárbara colocou aqui no chat, Nina, a respeito do esquema de reversão da heparina e da enoxaparina. Eu acho que vale a pena a gente incluir no protocolo. Sim. Incluir, e depois eu vou mandar para vocês a versão corrigida. Sim. Fadprotramina, para o antídoto, né? Uhum. Não tem não, né, Marina? Eu acho que eu dei uma olhada rápida aqui, eu não vi em lugar nenhum a reversão. Pois eu vou te pedir desculpas, Mário, eu vou te falar que eu não me lembro, na verdade, porque esse protocolo ele foi feito no ano passado, né, assim, mas não tem problema nenhum, a gente faz o esquema de reversão, né, Nina, a gente faz e a gente coloca no final, não tem problema nenhum, inclusive com o fluxograma a gente pode colocar o antídoto para todas, né, para as heparinas direitinho. E outra coisa que eu acho que seria interessante seria a dose máxima. Não sei se a professora Regina sabe isso de cor, mas eu dei uma olhada, o Clexane, a dose máxima é de 100 miligramas por dose. Mas o Liquemine eu não achei qual seria a dose máxima. O Liquemine eu achei uma descrição, eu só achei um único lugar descrito como dose máxima de 50 mil unidades ao dia, mas eu não tenho certeza, assim, eu não achei confiável o lugar onde eu achei, Mário. Você tinha me falado, eu achei o de 100 para o Clexane mesmo, mas o do Liquemine eu achei 50, mas eu não sei se eu realmente não sei dizer. Ok, então a gente acrescenta isso também.
Tem mais alguém que levantou a mão aqui, mas está como desconhecido. É o Schneider? Eu sei que está como desconhecido, Schneider. Eu também levantei a mão, Clóvis. O Clóvis também está. Então vai, Clóvis. Bom, eu queria duas coisas. Eu acho que quando a gente fala de Varfarin, a gente, apesar de ter falado ali, eu acho que não ficou claro que, inicialmente, a gente não varia a dose, né? A gente inicia a dose, mantém por uma semana, né? Começa a medir o RNI. O RNI ele demora um tempo até ser começado a ser alterado pelo uso do Varfarin. E aí eu não lembro exatamente o quando, mas eu acho que, se não me engano, a partir de 2 semanas é que a gente vai começar a aumentar, ou a partir do 10º dia, que começa a aumentar a dose de Varfarin, porque o Varfarin ele vai consumir primeiro, ele vai inibir o sistema de coagulação, e isso é gradativo, né? Então, não é aumentando a dose desde o início que a gente vai fazer essa alteração. Se não me engano, é 1 semana ou 10 dias depois é que começa. Você viu alguma coisa a respeito disso, Marina? Ô Clóvis, tem uma tabelinha muito boa que vai determinando como que você faz o aumento da dose do Varfarin segundo a dose do RNI. Uhum. Eu acho que a gente podia acrescentar essa tabela no protocolo também. Tem no nosso livro, eu tenho ela aqui, eu passo para vocês também. Na tabela faz o seguinte: no 3º dia você dose o RNI, e aí, baseado no RNI, se aumenta ou diminui a dose do Varfarin. Já vai alterando a partir do 3º dia? Na verdade, ele começa a alterar a partir do 3º dia e ele pode alterar até o 5º dia, né? Então, é importante, nesses primeiros 5 dias, ficar mais de olho aí nesse RNI. Mas... E o ajuste pode ser sim, Clóvis, a partir do 3º dia mesmo. A partir do 3º dia. Foi proposto no protocolo mesmo. Né? E a outra coisa que eu tenho uma dúvida... Naquela mulher que responde super bem a dose, né, vai dar exatamente os 5 dias da heparina, porque você dosa no 3º dia, mantém por mais 48 horas, ou seja, ela usa no mínimo 5 dias da heparina, né? O processo da segurança aí. Aqui, ó, a tabelinha, vocês estão vendo? A tabelinha? Uhum. Então, aqui, ó, o primeiro dia, ele sugere começar com 7, segundo 7, no 3º você dosa. Se tiver menor que 2, você dá 7, né? Entre 2, 2 e 1, 5, e aí progressivamente, quanto que você dá a dose segundo o resultado do RNI, tá vendo? Vai ajustando. Essa tabelinha é muito útil. E tem uma outra tabelinha também, que eu acho que talvez... Mário, mas eu acho que a gente podia depois olhar outra fonte para essa tabela, porque eu acho que esse 7 aí... a gente não tem a dose de 7, você tem razão. E a gente começa, né, geralmente a gente faz a ponte começando com 5, né? Sim, a gente pode achar uma tabela que seja mais apropriada para a nossa realidade. O outro questionamento, que eu já li trabalhos indicando que quando você tem uma tromboflebite superficial, uma trombose superficial, em que a distância do trombo está a menos de 10 centímetros da perfurante, você deveria utilizar uma dose de heparina durante 1 mês. Vocês chegaram a ver algo a respeito disso? Ô, Clóvis, eu não li nada específico disso, não, mas eu já vi o Daniel, hematologista, numa paciente minha de consultório, ele recomendando isso. Então, foi até uma dúvida que eu tive, até anotei aqui para a gente discutir, é o seguinte: será que não valeria a pena a gente pedir sempre o duplex na tromboflebite também? Eu sei que os protocolos, geralmente, eles não incluem, mas como a tromboflebite é menos comum e a trombose é mais comum, será que não vale a pena, apesar do diagnóstico, a gente faz o diagnóstico clínico, inicia o tratamento da maneira tradicional da tromboflebite, mas será que não valeria a pena incluir obrigatoriamente uma solicitação de duplex nessas pacientes de tromboflebite? O que vocês acham? Eu vi uma indicação, Mário, talvez do uso da heparina, principalmente no puerpério, quando você tem uma tromboflebite mais extensa, ou uma paciente com uma doença vascular periférica grave. Essas pacientes têm indicação de uso da meia de alta compressão, né, ao longo da gravidez, como tratamento mesmo, e elas poderiam ter indicação do uso do anticoagulante
principalmente no puerpério, né, que é mais arriscado. Mas eu não li nada sobre essa questão da distância das perfurantes, assim, eu não sei dizer sobre isso. Posso passar esse artigo e mandar para Concordo vocês. com a Marina, Cláudia. Eu acho que tromboflebite não é indicação para anticoagulação, não, né? Lógico, situações excepcionais, né, em que isso vai ser agregado a outras situações, então é um puerpério de parto operatório, é uma mulher de obesa, é uma mulher com outras comorbidades, aí eu acho que seriam situações excepcionais, e aí vale as indicações da clínica, né? Logicamente, o puerpério, ele é um fator de risco a ser considerado. Agora, a tromboflebite, por si, para indicar uso de anticoagulante, não conheço nenhuma evidência que diga que isso reduz risco de ocorrência de fenômeno tromboembólico, não. E o duplex de rotina na tromboflebite? O duplex, se você estiver suspeitando que além da tromboflebite já tem uma trombose, sim. Agora, você tem situações em que o exame clínico está muito limitado, né? E você tem, considera que a limitação do exame clínico indica, ok, né? Agora, você está com diagnóstico de tromboflebite e ele gerar um duplex, também acho desnecessário e excessivo. E invasivo. Então, basear na clínica da paciente. Tudo bem. Acho legal aí a gente falar no contexto para os residentes aí, né, do pré-natal, para lembrar de suplementar cálcio, né? Ok. Quando faz o uso terapêutico, né? Sim, o uso prolongado. Ou pelo menos avaliar a ingesta, né, adequada de cálcio. Ok. Eu acho que no protocolo também, né, Marina? Eu acho que eu vi essa questão do cálcio lá. Depois eu vou revisar também, se tem. Sim, eu vou rever também o protocolo, mas eu acho que tem sim. Mas a gente olha e eu coloco aquelas alterações, né, da protramina e dessa questão da tromboflebite, talvez, né, de ter critérios, né, para anticoagulação, talvez no puerpério. E sobre a tromboflebite, lá no protocolo já está indicando fazer o duplex, se não melhorar em 24 a 48 horas. Então, acho que, de certa forma, já engloba essa pesquisa de TVP, caso for melhorar. Tudo bem. Alguém quer fazer mais algum comentário? Se não, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar para a Marina e para a Nina aí as sugestões para a gente revisar o protocolo e enviar para vocês assim que estiver pronto. Eu mandei para todo mundo também o calendário das reuniões. Na próxima quinta-feira nós não vamos ter reunião, mas na quinta-feira do dia 25, nós vamos ter uma reunião conjunta com o grupo de placenta acreta que a gente criou no Hospital das Clínicas, que o Gabriel é o coordenador. E nós vamos discutir um caso de uma paciente que teve, semana passada, uma paciente que teve um acretismo grave, né, uma placenta percreta, e eu convidei um colega meu que é radiologista intervencionista, a Regina deve até lembrar, ele já deu aula para a gente sobre radiologia intervencionista em ginecologia obstetrícia, porque surgiu uma dúvida a respeito de se tivesse usado a radiologia intervencionista, se tivesse colocado balão hipogástrico, alguma coisa, seria mais fácil a cirurgia. Então, o Felipe, ele mora nos Estados Unidos, ele ficou em Harvard 15 anos trabalhando com isso, atualmente ele está na Flórida, na Universidade da Flórida, Central da Flórida, então ele vai fazer essa apresentação para a gente do papel da radiologia intervencionista na obstetrícia, logo depois da apresentação do caso. Como ele está num fuso horário diferente, ele pediu para que a reunião fosse um pouco mais tarde. Então, excepcionalmente, no dia 25, a nossa reunião vai ser 7h30 ao invés de 5h30, para a gente adaptar o fuso horário dele, tá? Mas aí depois eu mando um lembrete para vocês do horário que vai ser diferente no dia 25. Então, dia 25 nós vamos ter essa reunião com um convidado internacional, e na próxima quinta-feira, dia 18, não vai haver a reunião, tá? Então, depois eu mando para vocês o lembrete direitinho.